Se você sente que não consegue fazer passes difíceis, não enxerga o jogo como jogadores de elite, só consegue tocar pro lado ou pra trás, então, velho, esse vídeo é pra você. Você vai entender hoje por que os profissionais conseguem fazer passes longos, passes que quebram linhas, passes que mudam o jogo, assistências. E mais do que isso, você vai aprender a como aplicar isso também, independente se tá escolinha, base pequena, projetos, você também vai conseguir fazer isso. Não é dom, não é sorte, não é genética. São comportamentos, escolhas, tomada de decisões, detalhes técnicos e táticos que fazem toda a diferença. Quem vai revelar isso pra você é o Vini Valença, analista de desempenho individual de jogadores como Luiz Henrique, jogador da seleção brasileira, por exemplo. Hoje ele vai abrir o jogo, vai te mostrar 7 segredos que todo jogador profissional conhece sobre o passe. Já pega papel e caneta, anota aí, e se você não é inscrito no nosso canal, para de vacilar, porque toda semana a gente posta conteúdo gratuito aqui pra você se preparar de maneira profissional pro futebol. Então vamos lá, segredo número 1, intenção. Uma coisa que eu sempre falo, todo passe ele tem um significado. O significado que o passe tem, ele vai depender de inúmeros fatores. Uma aula que eu recomendo vocês também assistirem ao terminar essa é a aula das 4 referências, que ela vai trazer uma base que é muito importante para você entender o significado de cada passe. Pode ter calma que a gente vai trabalhar aqui com toda a paciência que é necessária, mas serve de complemento. Então nesse momento a gente vai falar sobre alguns fatores que são cruciais dentro de um passe. E dentro de um passe, cada passe que você faz tem um significado único. Mesmo se você repetir em várias situações, ele não vai ser igual. Isso por conta das 4 referências. Se eu faço um passe pra você, nesse momento, e você me devolve esse passe, são passes completamente diferentes. Se daqui 10 segundos eu fizer o mesmo passe, vai ser diferente. Seja pelo espaço, seja pelo um jogador te constrangendo. Isso tudo faz uma diferença enorme quando você tá dentro de um campo. Segredo número 2, emoção e tática. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância emocional do passe. Além de ter uma importância muito grande tática, técnica e de outros fatores, o passe ele carrega sentimento, ele carrega alguma coisa que você consegue transmitir dentro do jogo. Assim como você quer transmitir essa mensagem pra Moreno. Mas isso aí é outro ponto. A gente tem que falar sobre algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a relação. Todo passe, ele consiste em uma relação sua com o companheiro. É o que no Tactics a gente pode falar que é a relação socioafetiva. Você conseguir se relacionar com o teu companheiro é muito importante. Isso pode causar entrosamento ou a falta dele com uma situação ruim. O passe, ele também transmite confiança. Então, quando você passa a bola para um jogador, você transmite que confia nele e que ele pode tomar uma ação. Outro fator muito importante. E depois é entender um pouco das distâncias. Esses 3 pontos que eu trouxe aí, intervenção, ajuda mútua e cooperação, eles são de um tópico que é muito profundo, que são as curvas de relação do Paco Cerulo, mas basicamente o que vocês têm que entender é, você pode fazer um passe curto, médio ou longo, e cada uma das relações ela vai trazer novos significados. Então ficar muito atento quanto a isso. Distâncias curtas, médias e longas. Eu não podia falar sobre passe sem citar isso. Segredo de número 3, direção. Um passe, ele pode ser pro lado, pra frente, na diagonal. Ele pode ter um caráter fora-fora. Ou seja, quando você tá no corredor lateral e faz um passe de novo pro corredor lateral, ele pode ser fora-dentro, de um corredor lateral para um corredor central. Ele pode ser de dentro para fora também. Passe que sai do corredor central e vai para um corredor lateral, com uma bola que sai do zagueiro para o extremo, por exemplo. Então, tudo isso faz uma importância muito grande, porque você consegue entender aonde você deseja que a equipe avance. Lembra do que eu falei? Todo passe, ele tem um significado. O significado que você traduz à direção é um ponto muito importante. E antes de falar o segredo 4, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o CFGA, porque essa aula agora, esses cortes que tá vindo aqui, foram retiradas da aula do CFGA com o Vini Valença. Basta você clicar no link da descrição aqui, você vai conhecer um pouco melhor, você vai ver o site do CFGA, vai entender como que funciona, como são as aulas, como são os programas de treinamento, como que você pode fazer para fazer parte do CFGA e se preparar como profissional também. Segredo número 4, funcional. Outra questão é entender como você se relaciona com o teu companheiro. Existem situações em que você vai precisar jogar no pé não dominante do teu companheiro. Mas por que, Vini? Porque você vai jogar num pé que notoriamente não é o melhor do teu companheiro. Justamente porque você precisa acelerar, você precisa disso para gerar um terceiro homem. E mesmo assim você tem que ter cuidado. Normalmente a gente fala para jogar no pé dominante, que é o padrão. Mas em algumas situações também você tem que ter coragem para jogar no pé não dominante. É muito importante você falar isso com o teu companheiro, deixar isso claro. Situações que você quer que ele avance ou que ele volte. Tudo isso é muito importante na relação. Dessa forma a gente consegue também entender situações de desmarques. Às vezes o jogador vem em apoio, às vezes ele vem nas costas da defesa, né, num facão. Então tudo isso vai se relacionar com o seu companheiro da melhor forma que você vai encontrar o passe. Segredo número 5, intensidade. Outro ponto muito importante é a intensidade do passe. Pode fazer um passe lento fora do bloco, mas quando você entra do bloco, é muito difícil que um passe fraco chegue ao teu companheiro, porque muito provavelmente os adversários vão querer interceptar. Dentro disso, muito provável que você tenha que fazer um passe tenso, aquele passe que é necessário pela proximidade dos adversários. Então tudo isso é muito importante.
importante. Às vezes, você pode querer ajeitar para a finalização de um companheiro. Nesse momento, você faz um passe mais amortecido para ele já conseguir chegar encaixando o pé na bola. Tudo isso é muito importante. Como eu falei, a distância também tem um papel muito importante. Curto, médio ou longo. 3 variáveis fáceis que com certeza você já sabe sobre passe, mas que a gente não podia deixar batido. Segredo número 6, utilidade. E esse exemplo aqui é bem interessante. Com certeza vocês já viram uma entrevista em que o Daniel Alves fala de um passe que o Guardiola não gosta. É o chamado passe falso. E aqui a gente vai ver algumas situações sobre isso. Passe falso é o passe que ele vem fora. Existem passes que vêm de dentro para fora, existem passes que vêm de fora para dentro. Dessa forma, o jogador angulado, ele vai conseguir progredir com mais facilidade por conta do perfilamento. Aqui, o grande problema do passe falso, passe fora, é que ele não gera vantagem a partir do perfilamento. Uma vantagem que é muito importante dentro do futebol. Então, dessa forma, esse é o ajuste que a gente propôs ele fazer. Está vendo algumas situações em que ele faz o passe falso e fica muito difícil para o jogador avançar. Por mais que ele tenha qualidade técnica, ele vê que não faz sentido e acaba voltando a bola. Dessa forma, a gente viu que esse passe indo para o corredor lateral era um passe que normalmente o jogador que recebia não progredia. E a gente propôs para ele um simples ajuste e ele conseguiu na mesma partida fazer. Aqui a gente está vendo lances de partida que ele fez. Então, para o próximo jogo, a gente já conversou com ele e conseguiu trazer essa solução. Fazer esse passe com um jogador que vai receber com o melhor perfilamento pronto para atacar a última linha. Então, olha como ele recebe já pronto para um contra um. Esse é o passe para progressão. Esse é o passe que o extremo ele consegue desequilibrar o adversário, finalizar ou cruzar. Segredo número 7, vantagem posicional. Dentro disso, a gente vê uma situação de passe que progride, uma situação de passe que não progride e a relação que um passe pode ter. 3 variáveis muito importantes que eu tinha dito e acabei de mostrar para vocês. Vamos agora para outros conteúdos. Aqui a gente vai ter lances de outros campeonatos e vou mostrar algumas coisas para vocês com análise de quase todos os passes desse vídeo, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, galera, é o passe lateral. Esse primeiro passe aqui é um passe que ele vai buscar tirar da pressão. Uma situação de transição ofensiva. E você tem 2 comportamentos básicos. Ou você pode avançar para a profundidade, ou você pode tirar da pressão. A maioria dos passes, eles vêm nessa característica. Então, dessa forma, o que o Bayern está tentando fazer aqui é tirar da pressão, gerar circulação. E o primeiro passe é um passe lateral e o segundo a gente vai ver que a primeira ideia era continuar o balanço, para que a equipe conseguisse 1 contra 1 no corredor lateral com possibilidade de atacar a última linha. Então, dessa forma, essa era a intenção. Mas, pelo adversário, pelo constrangimento colocado pela outra equipe, ele não vai conseguir fazer. Deixou um bloqueio ali que impediu que esse passe acontecesse. Ele vai fazer o ajuste, pisando na bola e saindo da pressão. E o Kim, que é o zagueiro que vai fazer o passe, ele entende essa dinâmica. Ele sabe que o time dele quer gerar essa situação de 1 contra 1. Então o que ele faz? Ele vai ajustar o corpo para fazer o passe já de primeiro. Então dessa forma, mesmo sem equilíbrio, ele faz o passe e o guerreiro vai conseguir abrir no extremo. Agora você entende que os jogadores profissionais fazem um jogo parecer fácil, fazem os passes parecerem fáceis, que na verdade são muito complicados, mas eles fazem parecer simples. E se você quiser continuar se desenvolvendo no futebol, quiser continuar aprendendo a se preparar como profissional, então se inscreva no nosso canal e maratone nossos vídeos.